Gente, o Ministério Público e a Prefeitura de Maceió vistoriaram hoje bares e restaurantes nas praias da Pajuçara e também na Jatiuca. Esta ação foi uma continuação da fiscalização que aconteceu no mês passado. Então, por isso, a gente já vai voltar ao vivo com Alan Garcia, porque tem algumas irregularidades que foram encontradas e ele vai dizer para a gente agora que irregularidades são essas, que está lá na praia agora, né, Alan? O que deu para você perceber aí junto ao pessoal da fiscalização? Oi, Beatriz. A fiscalização, as equipes, junto com o Ministério Público, está todo mundo de olho no alvará de funcionamento, se está tudo certinho. Está todo mundo de olho também na estrutura física. Às vezes a gente encontra o pessoal que tenta avançar um pouco a estrutura para ficar mais pertinho do mar, pezinho na areia. Mas será que está certo? Pode fazer isso? Por isso que nós estamos aqui com o promotor de justiça, Jorge Dória, para entender, saber quais são essas irregularidades encontradas nas 5 barracas. 5 barracas vistoriadas até agora, as 5 notificadas. Promotor, boa noite para o senhor. Quais são as irregularidades encontradas até o momento? Basicamente, e a coisa se repete, é a dimensão ou o tamanho das barracas que estão muito maiores, algumas muito maiores, outras maiores do tamanho que é contido na permissão. Todas essas barracas funcionam em decorrência de uma permissão dada pelo poder público, e essa permissão estabelece o que pode, o que não pode, inclusive, principalmente, o tamanho. Então, essa área do espaço público, ela está sendo ocupada indevidamente, irregularmente, considerando o tamanho que seria permitido. Por exemplo, 350 metros quadrados seria uma média, então tem barraca com 400, 390, e naturalmente ocupando mais espaço e criando mais problemas para a ordem urbanística. Um é esse. Um outro tipo de problema é a transferência da titularidade. Algumas barracas estão em nome de terceiros, que não aquele primitivo permissionário. E por se tratar, logicamente, de um bem de uso comum do povo e do poder público, digamos assim, a barraca ela não é do proprietário. Ele tem uma permissão, então ela não pode ser transferida, essa utilização. E alguns estão transferindo. Outra seria exatamente a colocação de equipamentos, como banheiros fora da barraca, alguns com os mezaninos desapropriados, enfim, várias irregularidades. E o Ministério Público, na verdade, está fazendo um trabalho, e esse ano vai concluir, de requalificação, redefinição, de reurbanização e de melhoria, enfim, da orla como um todo. Então, estamos exigindo, inclusive, a implementação de um plano integrado da orla, onde serão definidas todas as, condições para a utilização desses espaços. Não só as barracas, mas, por exemplo, tem equipamentos aqui como bancas de revista que se transformaram em lanchonetes, barracas de coco que se transformaram em, talvez, restaurantes. Isso tudo, esses desvios, depõe contra a ordem urbanística, contra até qualidade do convívio social e até de risco para as pessoas. Então, o Ministério Público, através das promotorias de urbanismo, a minha promotoria com a de Fazenda Pública, 16ª, doutor Marcos Romulo, instauramos esse inquérito e esse ano nós vamos realmente, fazer um trabalho definitivo de melhoria de toda essa dinâmica da orla de Maceió. Quando vocês encontram o primeiro problema que o senhor colocou, a questão da estrutura, quando eles avançam, saem do limite permitido, e aí, o que é que faz? Destrói o que eles construíram? Faz um novo acordo para que ele possa, a partir daquele momento, ocupar oficialmente o espaço que agora ocupa? O que é feito, promotor? Considerando, e todos sabem que o Ministério Público, o norte do Ministério Público é a lei, a legislação. Então, se essa dimensão, por exemplo, esse tamanho estiver contrariando a norma, evidentemente que esse espaço terá que ser adequado e para adequar, possivelmente com demolições, ou seja, que medida for efetiva para enquadramento dessas situações dentro dos normativos. Então, existe essa possibilidade, sim. Naturalmente, o Ministério Público, como sempre, trabalha dentro de uma autocomposição, de análise do que pode ser aproveitado ou não é uma ação assodada nem traumática, mas o que não se pode é permitir esse avanço desordenado, esse funcionamento desses equipamentos, seja grandes barracas ou outros equipamentos, em desacordo com a ordem urbanística, criando embaraços e dificuldades até para a convivência social e a
qualidade de vida. Então, o Ministério Público vai se valer, né, das normas e adotar as medidas posteriores efetivas, se isso não acontecer nessa fase administrativa, e tudo será feito, enfim, dentro do que determina a lei. Isso que eu quero saber do senhor. O que é que vai ser feito a partir de agora? Que tipo de acordo vocês entraram? O que cabe aos proprietários fazerem a partir de agora, de uma maneira geral, diante das irregularidades encontradas por vocês? Olha, o que o Ministério Público, volta a dizer, está se preocupando e o que chama atenção para a resolutividade foi exatamente esse período em que foram ocorrendo essas, né, irregularidades, como, por exemplo, esses contratos de permissão, eles foram concebidos, firmados para um prazo de 10 anos. Eles já vão para mais 12 ou 13 anos, ou seja, esses 2 a 3 anos excedentes estariam já fora desse contexto da normatividade, estão sendo, assim, estendidos por decretos municipais, algumas, digamos, situações que já seriam irregulares. Então, o que o Ministério Público agora, de uma vez por todas, está pretendendo e vai alcançar é exatamente agora exigir uma nova licitação para que novos ou os mesmos permissionários fiquem, mas dentro dessa nova ordem, digamos, normativa e também urbanística. Então, essas barracas poderão ficar do mesmo jeito, vão retornar ao estado como era antes. Como é que as barracas vão funcionar a partir de agora? Isso está sendo, digamos, objeto de uma definição nesse plano que eu me referi, que é o plano integrado. E aí, a partir desse plano, que será entregue já agora em junho ou julho, nós vamos realmente adotar as medidas sequenciais. Nós estamos fazendo esse diagnóstico no momento e as medidas que forem necessárias para disciplinar de uma vez por todas a dinâmica, volto a dizer, urbanística da nossa orla de Maceió. Então, o Ministério Público vai sugerir uma nova licitação para que seja feito tudo de novo, dentro das novas sugestões, dentro das novas regras. É assim que o senhor está pensando, que o Ministério Público está pensando? Exatamente isso. Como nós não tínhamos, e era uma omissão, né, da gestão do poder público, não tinha esse plano integrado, que nada mais é do que um documento de planejamento, de definição, de requalificação da orla. Nós vamos aguardar essa conclusão desse estudo que está sendo já feito e, a partir desse estudo, exigir essa nova licitação já dentro desse espectro de adequação de todos esses equipamentos ao que for de melhor para atender, né, a comunidade também da melhor forma. Doutor Jordório, muito obrigado pelas informações do senhor. Beatriz, como falei, a fiscalização continua. O promotor Jorge Dória vai seguir com a equipe da Prefeitura de Maceió, fiscalizando, visitando outras barracas. Já passaram por 5. As 5 tiveram irregularidades, portanto, foram notificadas. É importante esse trabalho porque, como colocou o promotor, a maioria das irregularidades encontradas é exatamente essa, do espaço. Ou seja, começaram com uma metragem e agora eles chegam e encontram com outra, uma bem maior. Ou seja, invadindo espaços, né, que é a faixa da areia, da praia, um espaço que a gente também pode aproveitar sem querer entrar na barraca, sem querer pagar o consumo, mas as barracas, os proprietários estão ali devagarinho, vão aumentando o espaço, quando vê, está bem maior do que eles podem ocupar. Trabalho importante, vem aí, portanto, uma sugestão do Ministério Público que é uma nova licitação, dentro com novas regras baseadas nas irregularidades, baseadas também numa pesquisa, num estudo que eles estão fazendo. Vamos aguardar e, claro, acompanhar.